Salve Santista, agora quem dá bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, pega o link do vídeo e espalha nos grupos de WhatsApp, Telegram que você tem aí com os Santistas, ajudar a crescer mais uma comunidade do Santos aqui no YouTube, e bora falar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí a gente tá falando de quase metade do campeonato já, jogo que o Santos faz, né, no Maracanã, o primeiro jogo do Santos no Maracanã, né, contra o Fluminense. O Fluminense que vai vir completo, né? O Fluminense que tá brigando numa parte de cima da tabela, foi campeão carioca, né? Tem alguns bons jogadores no seu elenco, né? A gente tá falando aí do Marcelo, que é um craque renomado internacionalmente. A gente tá falando de Cano, a gente tá falando até do Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez é até uma surpresa pra mim, porque se eu não tô muito enganado, assim, eu lembro que ele tinha saído do Fluminense, né? Ou pelo menos ele, sei lá, tava muito sumido. Não sei se ele saiu e voltou, enfim. Mas está de volta, vai jogar. É um jogador muito rápido, né? Forma uma dupla interessante ali com o Cano. E a gente tá falando também de André, que é o volante da seleção brasileira, né? Já convocado. De Martinelli, que é o seu parceiro ali do meio de campo. O Fluminense tem um bom time, Nino também, que já foi da seleção, né? Diversas vezes aí especulado no futebol europeu. A gente tá falando de um Fábio, que é um goleiro também renomado, né? Ídolo do Cruzeiro, vem fazendo boas partidas no Fluminense também, né? Enfim, a gente tá falando de um time muito bem montado por um técnico muito bom também, que é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz que cada vez mais se consolidando no Fluminense, né? Como eu falei, já foi campeão carioca, já tinha chegado na final do Paulista com o Audax lá em 2016, eu tava nesse jogo, inclusive nos dois, né? Nos dois da final. Então, assim, é o Fernando Diniz cada vez mais buscando se consolidar, né? No futebol brasileiro como um grande técnico, né? Enfim, ele que também agora é o técnico da seleção brasileira, né? Ocupa o cargo no Fluminense e na seleção brasileira, mas ainda assim o Fluminense briga ainda na parte de cima da tabela, né? Briga por um G6 ali de Libertadores. Que por falar em Libertadores, se eu não estou muito enganado, é já na semana que vem que eles vão enfrentar, né, as oitavas de final da Conmebol Libertadores, né? Enfim, e vem com força máxima, né? Não teve essa de poupar contra o Santos, né? Veio para colocar força máxima em campo. O Santos, por outro lado, também, porém, depende, porque se a gente for pegar a escalação, a gente já começa com o Vladimir no gol, que já é a força mínima que o Santos pode ter no seu elenco, né? O João Paulo tá com uma inflamação no quadril, então não vai conseguir jogar, né? Vai precisar de mais algum tempo de recuperação. Então a gente já tem um déficit muito grande no gol. A nossa zaga, que já não é uma das melhores possíveis, a gente está falando aí de um João Lucas na lateral direita, uma zaga de Messias e Joaquim, que tem falhado aí constantemente. Joaquim até é um zagueiro de médio ali para ok, para bom. O Messias é realmente mais já um zagueiro de médio para baixo, né? Eu tô falando de uma zaga muito mediana, inclusive amanhã vai ter vídeo sobre os zagueiros contratados, né? E a gente tem um Dodô na lateral esquerda, até aí ok. Meio de campo a gente vai formar com o Fernandes, Dodi e Jean Lucas, né? Um meio campo que deu certo contra o Botafogo, né? Deu certo contra o Botafogo, o Jean Lucas fez uma excelente partida, né? O Jean Lucas, assim, sensacional, né? A gente precisava de jogadores do nível dele no elenco, né? E agora a gente tem ele. Ajuda a dar suporte tanto na criação quanto na marcação, né? Então o Jean Lucas é um jogador fundamental para esse time. Mal chegou, mas já é fundamental. Na frente a gente tem o Lucas Lima, tem o Mendonça e o Marcos Leonardo, né? Nossas esperanças de gol. Mendonça ainda faz seus golzinhos, né? Marcos Leonardo, o nosso grande artilheiro aí, né? Se a bola chega, ele faz, né? Ele guarda. E o interessante é a gente ver como o Lucas Lima vai se comportar nesse jogo de hoje, né? Se ele vai ser mais um cara ali no meio campo para recompor, né, defensivamente, ou se ele vai atuar mais como o Botafogo, quase como Tudo bem que no Botafogo ele também ajudava bastante a recompor, né? A gente tem várias imagens dele chegando na defesa, né? Até com um carrinho para afastar perigo, afastar cruzamentos, enfim. Mas vai ser interessante ver como o Lucas Lima vai atuar hoje, né, nesse meio campo do Santos, né? O Santos que está a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Uma vitória hoje seria importantíssima para o Santos fugir da zona de rebaixamento, né? Lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Vasco, né, nessa rodada, ou seja, a possibilidade em casa, né, inclusive ainda.
inclusive. Ou seja, a chance do Corinthians ganhar vai ser muito grande e já vai passar o Santos. Tem o Bahia que, se eu não me engano, pega o Cruzeiro. Não lembro quem o Bahia pega, mas enfim. A distância do Santos para a zona de rebaixamento está menor. Está menor, isso porque a gente deixou, por exemplo, a vitória contra o Botafogo escapar, né? Já que faltava, sei lá, 5, 6 minutos, contando os acréscimos aí, devia faltar 10, para acabar o jogo. E o Santos conseguiu tomar um empate, quase tomou uma virada. Senão a distância seria ainda menor, né? Então hoje é chance de afastar um pouco mais, né? Tem que vencer, né? Tem que vencer, afastar da zona de rebaixamento. Eu falei Cruzeiro, mas acho que é Goiás e Cruzeiro, eu acho, agora. O Bahia eu não lembro com quem joga. Mas enfim, rodada perigosíssima para o Santos. Rodada perigosíssima para o Santos. O Santos precisa vencer hoje. É um jogo que vai ser extremamente difícil, né? A gente sabe a qualidade que o Fernando Diniz impõe, né, nos seus times, né? Com toque de bola, com criação, enfim. O Fluminense já teve momentos melhores, é verdade, né? O Fluminense já jogou mais bola. Mas ainda assim é o Fluminense do Diniz, né? É o Fluminense do Diniz, que a gente sabe como é que joga, sabe como pressiona, sabe como cria. E se qualquer time tá criando em cima do Santos hoje, imagina o Fluminense do Diniz, né? Vamos torcer aí para que o Paulo Turra consiga armar alguma coisa defensivamente ok e consiga explorar os contra-ataques, que é a minha aposta. Não é o que eu faria, né? Para mim, acho que o Santos deveria sempre jogar para frente, mas entendo as limitações do elenco e entendo que o técnico não é adepto a isso, né? Ele vai querer armar o time mais defensivamente para explorar os contra-ataques com o Jean Lucas, com o Lucas Lima, com o Marcos Leonardo e com o Mendonça. Isso é o que vai acontecer. Então que a gente já espere um time defensivo, que a gente já espere um time se defendendo no Maracanã para explorar contra-ataque. E tomara que dê certo essa estratégia, né? Que o Santos não fique só lá atrás sendo martelado os 90 minutos, embora é o que eu acho que vai acontecer, né? Palpite para hoje, também não tô confiante, acho que o Fluminense vence, infelizmente, né? É claro, eu queria vir aqui falar que eu tô super confiante na vitória do Santos, mas não tô. O trabalho do Turra também não empolga. O Santos, quando joga fora, até quando joga em casa também, né? Não empolga, né, gente? Quando a gente ameaça empolgar, né? Como foi quando tava do José contra o Botafogo, vai lá o Santos e joga um balde de água fria nas nossas esperanças, né? No nosso ânimo e nos desanima de novo. Bom, no final do jogo estaremos aí para comentar o jogo, né? Sobre o que foi, enfim, na parte da noite. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, Santista. É nóis.